Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, e neste vídeo eu vou continuar falando sobre o tema do inconsciente, vou indicar um livro aos mais jovens e ao final do vídeo vou contar por que não sou influenciadora. Então fique comigo até o final do vídeo para acompanhar o raciocínio aqui proposto. Primeiramente, gostaria de mencionar que este tema faz parte de estudos mais amplos, por exemplo, incluindo a leitura da biografia de Freud, de outros livros da Roudinesco, como Por que a Psicanálise, A Parte Obscura de Nós Mesmos, assim como outros temas como o cérebro no mundo digital. Afinal de contas, existe uma relação entre cérebro e inconsciente, e há outros vídeos neste canal que tratam um pouco a respeito dessas temáticas. Hoje, particularmente, vou falar deste livro, O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, que também é da Elizabeth Roudinesco, hoje considerada a nossa principal psicanalista francesa contemporânea, também historiadora da psicanálise, uma autora muito importante em nossos tempos contemporâneos. Como o próprio nome revela, a proposta deste livro é tratar deste tema em uma linguagem mais jovial, mais coloquial, justamente direcionada aos mais jovens. A edição brasileira é da editora Unesp, é um livro relativamente fino, rápido e fácil de ser lido, então serve como um interessante ponto de entrada a esta temática do inconsciente. Por isso eu também recomendo aos meus alunos como um ponto de entrada para esta discussão. Neste livro, a autora propõe compreender sem pressa aquilo que não enxergamos. Por isso, a metáfora do iceberg, porque quando tratamos de inconsciente, existe muita coisa para além do que conseguimos enxergar. E a autora, ela aborda temas relacionados como, por exemplo, a viagem ao centro do sonho. Os animais têm inconsciente? É uma pergunta que a autora propõe responder. O lado sombrio do inconsciente, a relação entre inconsciente e cérebro. Ao tratar destes temas, a autora remete à metáfora do Titanic, o navio que naufragou em 1912 e ficou muito, mas muito conhecido após a produção hollywoodiana de 1997, com Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Acredito que todo mundo se lembre deste filme. A autora, ela trata aqui do filme como símbolo da onipotência de uma época marcada pelo progresso da navegação. Então, esta é a metáfora do Titanic, e nós poderíamos pensar também nos símbolos de onipotência de nossa própria época, por exemplo, relacionados aos avanços tecnológicos. Como a própria autora expõe, o navio não é tudo aquilo que ele aparentava ser. Vou ler um trecho aqui da Roudinesco. O naufrágio do mais belo transatlântico da chamada Belle Époque é símbolo da onipotência de uma época marcada pelo progresso da navegação. O navio não é aquilo que eles acreditam. Ele tem um leme muito pequeno para o seu peso e um número insuficiente de botes salva-vidas. Ou seja, o Titanic não representa, não é toda aquela potência que ele aparenta ser. Inclusive, há uma menção a Freud no filme, sobre a qual a autora também comenta aqui em seu livro. E a autora, ela faz uma consideração muito interessante
a respeito da personagem Rose, interpretada por Kate Winslet no filme. A Rose pode ser considerada como parte do grupo de mulheres conhecidas como neuróticas ou perturbadas nos tempos do início da psicanálise, lá quando iniciada por Freud. Por que a mulher era muitas vezes perturbada ou neurótica? Não porque ela era louca, mas porque ela era podada por uma sociedade patriarcal que reservava a ela exclusivamente os papéis de esposa, de mãe, os papéis relacionados ao lar, impedindo que a mulher pudesse exercer toda a sua potencialidade em outras funções profissionais, artísticas, científicas. Isso sufoca a mulher, isso angustia a mulher, muitas vezes destinada a um casamento arranjado. E todos devem se lembrar que uma das primeiras cenas de Titanic traz Rose na tentativa de praticar um suicídio. Outra questão interessante que a autora nos pontua é sobre o papel da mãe da Rose nessa questão. E eu coloco aqui que eu não tinha me atentado tanto a essa questão relacionada ao papel da mãe da Rose nas primeiras vezes que eu assisti a esse filme Titanic, naqueles tempos de linda juventude, porque a gente tende a se identificar, a se solidarizar tanto com o papel de Rose, que talvez a gente não preste tanta atenção no papel da mãe da Rose, sobre quem Roudinesco vai dizer o seguinte: sua mãe, uma viúva rígida, vítima da sua condição de mulher prisioneira de seus preconceitos. Ou seja, a mãe de Rose também era uma vítima de seus próprios preconceitos, o que não a isenta da responsabilidade de suas atitudes. Afinal de contas, como dizem os psicanalistas, o inconsciente ele não é desculpa para reduzir responsabilidades. Se assim fosse, nós justificaríamos atos terroristas, e este não é o caso. Outra metáfora interessante que a autora constrói é relacionada aos filmes da saga Guerra nas Estrelas. Eu fiquei muito instigada a assistir novamente a estes filmes após ler este livro e pensar, refletir sobre esta questão do inconsciente. Então fica o convite para primeiro ler sobre o inconsciente, depois assistir ou reassistir a Guerra nas Estrelas, pensando nas reflexões que a autora aqui propõe. Outro ponto interessante que eu gostaria de mencionar é a respeito do que a autora trata, reflete sobre a questão do nazismo, que ela define como um fenômeno único no mundo. Então, por isso, a importância aqui como linguista de propor uma reflexão sobre o não esvaziamento da palavra nazismo. Vou acompanhar aqui com a autora a definição que ela traz a respeito do nazismo. O neto dela, um dos netos que dialoga aqui no livro, ele faz uma pergunta: seria o nazismo o inconsciente coletivo da Alemanha? Ela responde que não e vai dizer o seguinte: o nazismo é um fenômeno único no mundo. Ele revela como um Estado pôde se corromper a ponto de ter o único objetivo de exterminar em câmeras de gás milhões de homens, mulheres e crianças, simplesmente por serem judeus ou considerados de raça inferior. Então, essa especificidade do nazismo
faz com que precisemos ter cuidado ao não esgotar o sentido da palavra, atribuindo a qualquer coisa ou a qualquer fenômeno o sentido de nazista, o que não significa que não possamos identificar em nossa sociedade contemporânea traços da potencialidade do nazismo. A mesma coisa a respeito do comunismo. Não deveríamos esvaziar o sentido da palavra comunismo. Nunca vivemos um regime comunista no Brasil no sentido de ter tudo estatizado dentro do Estado e até mesmo a propriedade privada podendo ser tomada. Isto é diferente do oferecimento de serviços públicos gratuitos, como o SUS, como a educação pública gratuita, que seriam serviços oferecidos dentro de uma sociedade democrática pelo Estado, o que é bastante diferente do comunismo. Então, como linguista, eu pontuo aqui que os sentidos das palavras não deveriam ser esvaziados. Ainda sobre o nazismo, a autora diz o seguinte: na verdade, eu diria que o que permitiu tal extermínio é que o nazismo, doutrina de Estado, promoveu a manifestação da pulsão de morte sob todas as formas, em todas as camadas sociais. Dessa forma, o lado sombrio do inconsciente humano foi valorizado em vez de ser reprimido ou recalcado. E aqui dialogamos novamente com a parte obscura de nós mesmos. Todos nós temos esse lado sombrio que deve sim ser reprimido, sob risco de vivenciarmos a barbárie. Então, é uma reflexão bastante pertinente que a autora faz também a respeito do nazismo. Eu comentei que ao final do vídeo eu iria dizer por que eu não sou influenciadora. Eu sou professora, eu leciono na Unesp, sou docente pesquisadora e o meu objetivo não é influenciar, é incentivar a leitura para que cada um de nós pensemos com a cabeça própria. Então, eu convido aos meus estudantes a lerem os próprios livros e fazerem as suas próprias reflexões, inclusive discordando de mim, por que não? Mas para isso é preciso realizar as leituras e chegar às suas próprias conclusões. Incentivar é diferente de influenciar. Eu quero incentivar as pessoas a lerem e a pensarem com suas próprias cabeças. Então, estes vídeos fazem parte de um projeto pessoal. Além de professora, eu sou jornalista por formação e, embora tenha optado pela carreira acadêmica, para usar aqui um vocabulário psicanalítico, quero não recalcar o meu lado jornalista, o meu lado comunicadora e chegar até vocês por meio destes vídeos que também trazem temas que são pertinentes aos estudos dos meus alunos. Que vocês leiam, que vocês reflitam com suas próprias cabeças. E nós estamos aqui, eu e muitos outros pesquisadores que refletimos sobre esses temas, estamos aqui para refletirmos juntos. Então, fica o meu convite para que vocês participem deste projeto de incentivo à leitura. Se você puder me ajudar neste projeto, que é um projeto pessoal, que tem um propósito de vida de incentivo à leitura, você pode contribuir dando o seu like, se inscrevendo neste canal, que não é monetizado. Então, o objetivo aqui realmente é tentar chegar a mais pessoas e compartilhar este incentivo à leitura, porque
incentivar não é influenciar. Eu retorno com outros vídeos sobre outros temas. A proposta não é apresentar um vídeo novo toda semana. Este fim de ano, particularmente, eu estou com uma sobrecarga bem grande de trabalho, seja em termos de aulas, de pesquisas, de traduções que eu também realizo. Então, eu não sei se vou conseguir gravar tantos vídeos novos ainda neste ano. Mas se você chegou hoje no canal, já temos uma playlist com algumas outras vídeo-resenhas relacionadas seja a obras acadêmicas, quanto também alguns livros para crianças, para a gente começar a incentivar a leitura desde cedo. Então a recomendação de hoje foi este livro da Roudinesco, O Inconsciente Explicado ao Meu Neto. Eu agradeço a sua atenção, deixo um abraço e até o próximo vídeo.